amigo da cidade. Estou aqui mais uma vez com a figura ilustre, que é esse jovem, né, promissor. E eu digo que ele é um jovem, como eu digo com o nosso amigo Danilo Leite, né, que ele faz parte também da Assembleia de Deus. Ele é um jovem precocemente desenvolvido. Por quê? Porque tem mostrado conhecimento, competência, responsabilidade. E quando a gente o traz no programa, ele tem sempre o que falar, está sempre envolvido aí nas coisas importantes do nosso município, em idealizações importantes para a Lagoa de Itaenga, que foi o caso, por exemplo, da própria biblioteca comunitária ali da Vila Boa Esperança. Como é que você está, Estênio Ferreira? É um grande momento de satisfação reencontrar-o aqui no programa Itaenga Notícias. Boa tarde. Antes, um alô aqui para essas duas ouvintes que eu pude conhecer, rapaz, que é Dona Luísa e Laís, aí do bairro das Salinas, né? Pessoas maravilhosas que gostam de ouvir a nossa programação e estão ouvindo a gente. Boa semana para vocês, e que Deus abençoe grandemente essa família. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os teus ouvintes. Estou muito bem, graças a Deus. Quero cumprimentá-lo em nome do nosso querido presidente Manuel Antônio e aproveitando esse momento pós-eleição do Conselho Tutelar. O que é que você achou aí dessa? Teve os reeleitos, teve também os novatos. A sua opinião de cidadão que também pôde ir lá votar. E aí? Eu achei que foi um momento muito importante e que eu, há algum tempo, não via no nosso município tamanha participação da sociedade na votação do Conselho Tutelar. Uma demonstração clara de que o povo entendeu qual é a finalidade do Conselho e que acreditou nos candidatos que estavam disputando. Então, nós tivemos uma eleição muito concorrida, candidatos competitivos, cada um mostrando aquilo que sabe com relação ao Conselho, dizendo a sua ideia no sentido de colaborar, e eu entendo que, apesar de todos não terem sido eleitos, foi gratificante a participação, como eu acabei de ouvir, o Pedrinho do Quartel, dando uma demonstração de que foi gratificante a experiência de poder ter participado. Eu quero, em nome da minha amiga Nilda e do meu irmão Ziel, cumprimentar os eleitos e aqueles que ficaram na suplência, como o meu grande amigo José Elias. Infelizmente não conseguiu ser reeleito, mas eu acredito que fez um trabalho importante. Eu não tive, infelizmente, como toda a sociedade, a oportunidade de votar em todos os candidatos, porque nós poderíamos apenas escolher 5. Mas eu não entrei abertamente para apoiar ninguém, porque eram muitos amigos que estavam disputando e para não causar um mal-estar. Mas dentro das minhas condições, eu votei. Alguns amigos que pediram orientação, busquei orientar e o resultado foi esse. Graças a Deus, tudo aconteceu de forma democrática. Houveram os imprevistos, mas eu tenho certeza que a comissão do Condica buscou corresponder da melhor forma possível. Então, que Deus abençoe os eleitos e reeleitos e que o Conselho continue sendo parceiro do nosso município, buscando atender, dentro das suas possibilidades, aquilo que o nosso povo necessita, principalmente no que se refere à criança e o adolescente. Eu quero também mandar um abraço à minha amiga Edna, presidente do Condica, que tem trabalhado muito para que tudo ocorra da melhor forma possível. Pois tenho, e a gente tem observado que a população entendeu
da importância do Conselho Tutelar. Os candidatos que dispuseram a participar, né, 30 candidatos, passaram muitos por esse programa, e eu tenho visto que a população tem entendido o recado, que é uma eleição séria, é uma eleição que tem que ter a participação popular, sim. Foi isso que eu pude entender quando eu saí de casa e vi o movimento de pessoas nas sessões eleitorais ali do Colégio Municipal João Vieira Bezerra. Parabéns ao povo que pôde estar presente. É verdade, Júlio. Eu tive a oportunidade de votar na eleição passada e percebi que, com relação a essa, a quantidade de eleitores foi muito maior. Eu quero também abraçar o meu amigo Agenor, pai de Natália, que foi candidato ao conselho, mas que não conseguiu também chegar, no entanto, participou, e isso é o mais importante. O povo entendeu, o povo correspondeu à expectativa dos candidatos. Muitas pessoas da zona rural, muitas pessoas da zona urbana, e o mais importante, tudo ocorreu de forma pacífica. Qualquer eleição, o candidato ele entra sabendo que pode ganhar ou perder. Claro, ninguém quer perder, mas faz parte do processo democrático. Se tudo ocorreu numa tranquilidade, eu acho que foi um sucesso. Então a gente basta reconhecer agora as pessoas que ganharam, e os que não ganharam terão a oportunidade de continuar fazendo o seu papel na sociedade. Veja, o Pedrinho teve 516 votos, se não me engano. Um jovem, né, promissor também, um jovem de competência, compromissado, né? E foi uma surpresa. Ou seja, 516 pessoas deixaram seus compromissos para ir ao João Vieira Bezerra votar nele. 516 pessoas acreditaram que ele poderia corresponder à frente do Conselho. Então, meus amigos que foram candidatos e não se elegeram, que vocês continuem tendo a consciência de que a quantidade de votos que tiveram foram as pessoas que se disponibilizaram aí à urna para depositar a confiança em vocês. Independente de quem teve 600, 500, 400 e não conseguiu chegar. Foi uma grande quantidade de pessoas que acreditaram no potencial. Isso é reconhecimento. Eu, se tivesse sido candidato e apesar de não ter sido eleito, me sentiria lisonjeado em ter tido a confiança de tanta gente. Estênio Ferreira, eu vasculhando aqui as redes sociais, que eu sou um analisador das redes sociais, estou sempre nela também, e vi que você se ausentou por alguns dias do território de Lagoa de Itaenga. Onde é que estava Estênio esses dias? O que foi fazer na capital do nosso país? Que eu fiquei sabendo que você foi para Brasília, é verdade? Boa tarde, de novo. Eu fui em Brasília terça-feira à noite, cheguei na madrugada da quarta-feira, porque anteriormente eu consegui agendar alguns compromissos lá. Então eu busquei, dentro das minhas condições, com o apoio dos amigos, ir a Brasília para participar de alguns encontros, cumprimentando o nosso presidente Manuel Antônio, que já está no recinto. E eu tive uma agenda produtiva. E quando eu digo que tive uma agenda produtiva é porque eu não sou vereador, não sou secretário, não sou prefeito, não sou deputado, eu sou um simples cidadão. Claro, eu estou assessor parlamentar de Dr. Napoleão e eu busco corresponder a essa função. Mas cargo, mandato eletivo em si eu não tenho. Então eu fui à Procuradoria da República do Distrito Federal, participar de uma reunião com a coordenadora geral da Fundação Pedro Jorge, uma instituição criada há mais de 30 anos e que desenvolve projetos sociais como bordado, a confecção de papel artesanal oriundo da bananeira, que é algo que a gente tem bastante em Lagoa de Itaenga, projeto voltado ao esporte, projeto relacionado à defesa da mulher contra a violência doméstica. Então, no meu primeiro encontro, nós discutimos
sobre essas questões. A coordenadora, doutora Nara, fez as anotações, se disponibilizou para articular uma ação no nosso município e eu vou conversar com a prefeita Graça, porque no momento em que ela for a Brasília, poderá ter também a oportunidade de conversar com o pessoal da Fundação para fazer uma articulação mais direta, haja vista que ela é a ordenadora de despesas do município. Mas eu consegui mostrar também o projeto da biblioteca, o que a gente faz, qual é a necessidade do nosso povo. Nós temos muitas mulheres que estão diariamente trabalhando na informalidade, funcionando seus produtos e que podem se instalar nesses projetos que a Fundação oferece. Então, o mais importante, eu fui bem tratado, fui bem recebido e ouvido e deixei as reivindicações da minha cidade. Depois eu fui à Embaixada do Uruguai, porque eu tenho uma paixão avassaladora pelo Uruguai. Foi bem produtiva a sua viagem. E consegui conversar com a ministra conselheira da Embaixada, buscando também apresentar o projeto da biblioteca. Inclusive, recebi alguns materiais na língua espanhola, porque nós temos as aulas na biblioteca, e pude fazer um intercâmbio político-cultural. E o fato também de ter sido bem recebido me deixou muito satisfeito. Depois estive no gabinete do deputado Tadeu Alencar, nosso parceiro em Lagoa de Itaenga, conversei bastante com o deputado e, na ocasião, encontrei a secretária de Infraestrutura de Pernambuco, doutora Fernanda Batista. E, na ocasião também, eu questionei a secretária o fato da PS 53 estar num estado muito delicado, é uma preocupação constante da prefeita Dona Graça. E até brinquei na hora de conversando com a secretária, e ela me prometeu que Lagoa de Itaenga vai receber em breve essa manutenção na PS 53. Inclusive, ela me mostrou o cronograma e disse que a rodovia será a próxima a receber esse novo recapeamento e que vai procurar a prefeita do município para conversar e discutir ainda mais esses assuntos. À tarde, Júlio, eu tive uma reunião na Secretaria Nacional de Juventude com a secretária Jaiana Nicareta. A secretaria faz parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem como ministra Damares Alves. E a gente pôde também discutir sobre os projetos da secretaria. Ela pôde ouvir aquilo que o nosso município tem de dificuldade e que pode receber uma ajuda da Secretaria Nacional visando integrar os nossos jovens. Então, por exemplo, a secretaria hoje, a nível nacional, tem uma parceria com o Banco Central no sentido de oferecer o curso de educação à distância sobre gestão de finanças pessoais. Jaiana, com a sua equipe, me disse que se a pessoa for fazer o curso, vai pagar no mínimo R$1.000, particular. A secretaria, em parceria com o Banco Central e os municípios, estão oferecendo gratuitamente. Então, qual vai ser a contrapartida do município? Eu fiquei até de conversar essa semana com a secretária Cristiane. Nós temos um telecentro na cidade, que já tem muitos computadores. Basta integrar um horário e abrir uma turma para que as pessoas possam fazer esse curso. E no final vai receber o certificado. Ora, é uma oportunidade importante. Se muitas vezes alguns jovens de 15 a 29 anos estão em casa sem fazer nada. Então, essa é uma das ações que nós tratamos lá. Depois, tem o Identidade Jovem, que é tipo como se fosse um cartão, um cadastro que você faz e tem a oportunidade de ter acesso ao lazer, ao esporte, por exemplo, ao cinema, ao teatro, a uma passagem de ônibus interestadual. E nós temos em Lagoa de Itaenga menos de 50 jovens inscritos.
e mais de 2.000 sem cadastro. E esses dados foram dados a mim pela Secretaria Nacional de Juventude. Então, não é algo apenas que acontece na nossa cidade, é o que acontece a nível nacional, porque a secretária me disse que a grande dificuldade é no sentido de divulgar essas ações, para que os municípios façam a adesão. A prefeita Graça se colocou à disposição para fazer as parcerias, pediu que eu protocolasse ofício lá na Secretaria Nacional de Juventude. A secretária Cristiane tem bom senso, nós vamos conversar dentro das condições. Eu tenho certeza que, pelo menos no momento, essas duas ações nós iremos realizar no município de Lagoa de Itaenga, que é a questão do curso e do ID Jovem, para incluir essas pessoas de 15 a 29 anos nesses projetos a nível nacional. Chegou por aqui também o nosso amigo, diretor-presidente da rádio, que também é amigo do nosso amigo Estênio Ferreira, conhece a batalha dele, conhece a trajetória de vida dele, né? Tem Estênio, eu tenho certeza que praticamente um filho seu, é o nosso querido Manuel Antônio. Manuel Antônio, o que é que você tem aí a falar dessa figura tão importante, né? Que aqui a gente fala de Estênio Ferreira com carinho, porque ele também se criou aqui na Rádio Itaenga FM, e a gente tem acompanhado o desenvolvimento desse jovem, né? Um jovem articulador, que vem mostrando à população por que ele se envolve tanto em movimentos sociais, né? Tem essa biblioteca que tem sido o orgulho de Lagoa de Itaenga no âmbito também da educação, formando jovens, né? Tirando pessoas do mundo obscuro, né? Da escuridão, para ser alguém na vida. Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde, Estênio Ferreira, amigos ouvintes da nossa querida Rádio Itaenga FM. Como o Estênio falou, é importante, né, Estênio, que haja realmente o interesse aí, né, dos que fazem a gestão, né, dos que querem realmente o melhor para o nosso município. Mas há uma curiosidade, tanto minha como da população. Vira e mexe, Estênio está saindo aí de Lagoa de Itaenga, está em busca de melhorias aí para o nosso município, para a biblioteca, né, e consequentemente para o povo itaenguense. E já foi na Bahia, não é isso? Já foi na ONU, né? A Organização das Nações Unidas, e recentemente foi ali a Brasília também em busca de recursos e melhorias aí para o nosso povo querido. Mas, Estênio, essa última vez, das primeiras vezes, eu até sei, né, como é que você, sua luta aí e tal. E agora, como é que você foi? Foi a pé? Foi para Brasília? Boa tarde, Estênio Ferreira. Boa tarde, Manuel. Olha, é uma coisa muito interessante, às vezes, as coisas que eu faço, porque eu nunca gostei de comodismo. Conversando com o deputado Tadeu Alencar no seu gabinete, ele me perguntou como era a minha atuação na cidade, o meu dia a dia, apesar dele conhecer um pouco do trabalho. Eu disse, deputado, eu vi a Brasília porque acho que deveria vir, independente de ter ou não recurso. Alguns amigos me ajudaram, aí comprei a passagem de ir. Aí, depois... Questão de estadia também, né? Complicado. A prefeita Graça me deu um apoio e eu estava com a passagem de ir, de voltar, mas estava sem saber onde ficar. Então eu disse, eu vou ficar no aeroporto. Resolvo minhas coisas ao longo do dia, à noite vou para o aeroporto. Eu só passei em Brasília 1 dia e meio. Mas aí, Júlio, você tem que saber entrar e sair. Tem que saber aproveitar as oportunidades e reconhecer os bons amigos que você tem. E eu tenho esse vínculo com o Manuel, com Dona Fátima e com a família, e tive a oportunidade de conhecer um sobrinho da Fátima, que é advogado no Senado. E quando ele ficou sabendo que eu ia a Brasília, ele disse, não, você pode dormir na minha casa, pode ficar aqui, nós vamos lhe acolher. E não é a primeira vez que eles fazem isso, porque já me ajudaram na outra vez que eu fui viajar aos Estados Unidos, dando um suporte também. Então, mesmo se eu tivesse apenas a passagem de ir, eu teria ido. Determinado, né, Estênio? Determinação, vontade. Para voltar, a gente dá um jeito. O importante é chegar lá, no dia dos compromissos da gente honrar. Então, eu quero agradecer aos amigos que me ajudam sempre. Ao Fernando de Nivalci, ao Evandro e outros companheiros que estão sempre buscando, dentro das condições, garantir que a gente tenha a oportunidade de chegar
A prefeita Graça é uma parceira extraordinária e eu quero até não usar o termo prefeita, mas professora Graça, porque ela entende a importância da educação e da inclusão dos nossos jovens nesses caminhos. Então, Manuel, esse foi o roteiro, né? Da última vez que eu fui à ONU, eu passei por algumas situações antes de conseguir viajar e eu nunca baixei a cabeça. Eu nunca desisti porque eu não tinha dinheiro ou porque isso ou aquilo lá. Eu sempre consegui focar e ir, independente das pessoas acharem que eu conseguiria ou não. Se eu colocar na minha cabeça que eu sou um camarada que recebe um salário mínimo, filho de uma gari, que tem 6 irmãos, que não tem uma estrutura familiar financeira, eu não saio de Lagoa de Itaenga. Vai cair na depressão aí, não vai sair daqui. Então eu não coloco isso na minha cabeça. Eu coloco que eu tenho saúde, que eu tenho um pouco de conhecimento que Deus me deu, 2 pés, 2 braços, e vou chegar aonde Deus quiser que eu chegue. Ô, Manuel, Isso é o mais ô, importante. Manuel, esse jovem, ele vai muito mais longe do que a gente imaginava, viu? Porque eu tenho a certeza que é o orgulho do nosso município, é o orgulho da juventude de Lagoa de Itaenga, que serve de inspiração para muitos jovens que nesse momento estão nos acompanhando. E outros jovens, logicamente, né, Stênio, podem sim conseguir também. É só se engajar, correr atrás, né? Buscar, né? Na realidade, ser determinado, né, Stênio Ferreira? É verdade, eu já tive umas oportunidades boas de conversar com pessoas que estão se destacando na política, em outros setores da sociedade. E uma coisa interessante é que, antes de viajar aos Estados Unidos, vocês sabem que eu tinha aquele compromisso de buscar angariar recursos. E eu consegui os recursos. Mas por quê? As pessoas acreditavam no meu trabalho. Ora, eu estava em Lagoa de Itaenga, mas alguém lá em Nova York soube do que eu estava fazendo aqui e buscou me ajudar. E fui. E até tenho ainda o contato com a Sandra Coutinho. Esses dias eu mandei uma foto dizendo que estava em Brasília e ela disse: aproveite as oportunidades de ajudar a sua cidade. Você vai longe. Então, eu tenho sempre o seguinte: a filosofia de que a gente precisa ter humildade, acima de tudo, reconhecer o nosso limite, porque a gente também não pode fazer as coisas por emoção. Tudo com planejamento, baseando-se naquilo que dá para fazer, a gente consegue alcançar. Eu estava andando pelas ruas da cidade hoje de manhã e recebi uma ligação do Ministério da Cidadania, porque eu havia ligado antes de viajar, buscando uma reunião no Ministério da Cidadania. E a secretária me disse: nós podemos ver uma nova data para você vir conversar com o ministro Osmar Terra e discutir sobre algum assunto da sua cidade. Então, a gente vai sempre planejar para poder, nas ocasiões, estar presente nessas situações. Eu quero agradecer a todos e mandar um abraço para o doutor Napoleão, que está sempre também apoiando o projeto da Biblioteca Comunitária da Vila Boa Esperança. Já tem alguma coisa aí em mente para um futuro breve aí, para angariar, Stênio, ou deixar as coisas acontecerem naturalmente? Vamos deixar as coisas acontecerem. Eu tenho recebido o incentivo de muitos amigos, mas acho, Manuel, que eu posso contribuir com a minha cidade dessa forma, neste momento. Eu busco fazer as coisas pensando no futuro. Porque se fizermos por emoção, pode dar errado. E aquilo que a gente tem, a gente também pode perder e acabar ficando sem nada. Então, eu gosto de fazer as coisas olhando para frente, obedecendo o tempo. Sei que aquilo que Deus preparou para acontecer vai acontecer no momento adequado, seja onde eu estiver. Aqui, em Brasília, nos Estados Unidos. E se não acontecer, eu já me sinto muito bem, porque apesar da minha pouca idade e das minhas condições, eu já cheguei aonde muita gente nunca imaginou que eu chegaria. Ô, Manuel, encerrando também a sua participação aqui, eu tenho visto que Stênio Ferreira tem sido um jovem à frente do tempo. É verdade, ele tem buscado isso aí, né?
E, na realidade, eu acho que cada um nasce com a vocação, com a forma de ser, porque você observa o Júlio Filho, não é missa de corpo presente, todos que conhecem o Estênio aqui na cidade, né, no nosso município, reconhecem que é uma coisa natural para ele, coisa natural, né, esse desenrolar, essa postura do nosso filho Estênio. Parabéns, Estênio, mais uma vez, você é merecedor. Tem buscado, portanto, que Deus lhe abençoe sempre. Estênio Ferreira, esse espaço será sempre que você buscar, estar presente e estará livre para a sua participação aqui, sempre que tiver novidades para o nosso município, chegue nesse programa, que o espaço é sempre aberto. Muito obrigado, Júlio. Antes de viajar, eu cheguei para o Moisés e disse, eu vou a Brasília. Ele começou a rir, ele disse, mas você fala as coisas com uma naturalidade tão grande, eu vou a Brasília, como se Brasília fosse ali em Carpina. Mas ele também observa esse entusiasmo. E o deputado Tadeu, depois que eu contei algumas experiências para ele, ele olhou para mim e disse, você é ousado, Estênio. Eu andei a Mascarenhas Moraes, Júlio Filho, numa situação que aconteceu na cidade, que eu precisava tirar o meu passaporte, e se eu não fosse naquele dia, eu perderia. Mas eu saí daqui de Lagoitenga de carona, sem dinheiro no bolso, e andei do aeroporto até a Assembleia Legislativa a pé, sol e chuva. E graças a Deus eu tenho meu passaporte e com a permissão dos Estados Unidos de poder ir lá pelos próximos 10 anos. Então, assim, o segredo é você não desistir, né? Eu estou aqui com um novo projeto pessoal e tenho certeza que vai dar certo a questão dos estudos, que a gente também precisa focar. Eu acho que tudo que eu passei serviu de experiência e a gente vai fazer aquilo dentro das nossas condições. Aqueles que torcem, muito obrigado. Aos que não torcem, obrigado também. Eu até me inspiro na negatividade de algumas pessoas, porque dá motivação para a gente continuar. Um grande abraço, muito obrigado. Vem aí Manuel Antônio com a tarde mais bregueira do Brasil. Amanhã estaremos de volta aqui no programa. E pronto, Zailton vem amanhã também, né? Que foi o candidato ao Conselho Tutelar mais eleito aqui, com 1.044 votos. Também vai estar presente aqui no programa os organizadores da comissão eleitoral, a Preta, irmã Preta também já se pronunciou dizendo que vai estar aqui com Edna, que é presidente do Condica. Então amanhã vai ser uma conversa também muito produtiva no programa do meio-dia, tá certo, minha gente? Um abraço a todos e a todas. Vem aí o comunicador Alegria, Manuel Antônio, com a tarde mais bregueira do Brasil. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM, 98,5 MHz, Lagoa de